Marcos 10, 46 a 52. Nós estamos falando sobre consagração. E eu vou começar agora uma série dentro da consagração. Nós já fizemos várias séries. Eu vou começar uma série agora sobre a consagração e o processo humano para entrar na consagração. A consagração tem um processo humano pelo qual você entra nela. Esse para nós é o ano da consagração. Nós já até agora só pregamos sobre esse assunto, consagração na igreja. E vamos pregar até quando o Senhor se Ele quiser mudar no meio. Ele é Deus, nós não, então Ele muda. Mas se Ele não quiser mudar, nós vamos até o fim do ano pregando sobre isso. E daí no ano que vem começamos outra coisa que o Senhor mostrar. Nós oramos por isso. E entendemos que é de Deus. Está aí? Todo mundo junto? Então olha aí na tela para a gente ler junto. Diga assim: depois chegaram a Jericó. Vamos ler todos juntos. E ao sair ele, todo mundo junto, vamos lá, de novo. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Próximo de mim. Jesus Christ. Nós estamos em Spanish now. E é o mover do Espírito. E este quando ouviu, vamos lá, que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e lhe disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe o cego. Jesus perguntou, né? Para o cego. Porque aí parece que foi o cego que perguntou, né? Mas Jesus perguntou para o cego. Diga comigo: Jesus perguntou para o cego: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vamos lá todo mundo, vamos lá. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Aleluia! Esse Jesus, eu quero dizer para vocês, é o mesmo. Ele recupera a vista, ele cura a coluna. Ele recupera a vista, ele cura a coluna. Jesus recupera a vista e cura a coluna. Vem para cá, para a tua coluna ser curada agora, no nome de Jesus. Nós temos nosso irmão com problema de coluna, não vai ter mais. Porque Jesus, o que curou cego, o que cura cego, ele ainda que se move e cura coluna. Hey! Levanta quem quiser, tem liberdade. Nós vamos aqui. Todo mundo com problema de coluna, não tem alguém para orar? Né? Está com problema de coluna? Rapaz, olha só. Nós vamos orar. Vem os que vão orar e não estão com problema. Se Deus abençoou você para não ter problema, você abençoa quem tem problema. Amém? Levante e vem aqui para orar. Ok? Vamos orar. Coloque a tua mão na tua coluna, assim, se você pode. Porque às vezes é difícil, né? Mas coloque a tua mão na tua coluna. Pai, agora, Senhor, no nome de Jesus, nós falamos com essa coluna em teu nome. Nós dizemos agora: coluna, no nome de Jesus, volta ao lugar em que Jesus te criou para estar. Nervo, músculo, medulas, tecidos moles, volta no nome de Jesus. Toda escoliose, todo bico de papagaio, toda coisa que possa ser nomeada, qualquer nome que possa te dar, volta na autoridade do nome de Jesus. Senhor, agora nós ministramos um calor do teu Espírito nessas colunas. Nós dizemos, Senhor, que os teus filhos e filhas estão aqui sendo curados da coluna. Em nome de Jesus. Coluna, ouve a palavra do Senhor.
Nós dizemos, está curada para a glória do nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, toca agora. Toca o teu filho, Senhor. Toca no nome de Jesus. Toca no nome de Jesus. Toca no nome de Jesus. Toca, toca. Senhor, repreendemos toda torção nas medulas. Senhor, toda medula que colou um na outra, que está esbarrando uma no outro, em nome de Jesus, distende. Em nome de Jesus, distende. Toca nas irmãs, Senhor. Em nome de Jesus, distende. Distende. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo que está aqui. Eu te agradeço pela cura de todos que estão aqui. Senhor, essa manhã é manhã de milagres, como foi aquela manhã em que o Senhor entrou em Jericó e aquele cego foi curado. Senhor, agora no nome de Jesus, o Nazareno, ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome na vida dos teus filhos. Aleluia, aleluia. Nós declaramos vocês para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoado e curado. Amém. Amém. Recebe, porque a Bíblia diz que é pela fé. Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Eu digo, vai, a tua fé te curou. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós temos mais um irmão nos visitando pela primeira vez, do Beulah Heights. Brother from Beulah Heights. It's so good to see you. Welcome, 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 in Jesus' name. Nós temos mais alguém nos visitando? A Titi, ela já foi abençoada aqui na reunião da quarta-feira, né? De sexta-feira, aliás. Amém, amém, aleluia. E na quarta também foi abençoada, em nome de Jesus, aleluia. Seja bem-vindo, irmã, em nome de Jesus, você é uma bênção, aleluia. Nós lemos aí então a respeito do processo de consagração. Toda consagração, amados, tem um processo. Agora presta atenção nisso. Esse processo da consagração tem o lado humano, e esse lado humano tem que acontecer dentro dos padrões estabelecidos por Deus. O processo humano não vai acontecer de um jeito diferente do que Deus estabeleceu para que acontecesse. Ok? É chuva, estamos chovendo. Aleluia, 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 Senhor, obrigado pela chuva. E o processo então, Deus tem determinado como o processo de consagração tem que acontecer. Ok? Veja, da parte humana, na parte de Deus a coisa é simples. Ele nunca muda o processo. Por quê? Porque Deus nunca muda. Amados, nós estamos vivendo numa época em que o cristianismo está humanizado. Humanizado quer dizer o ser humano, o homem, é o centro. As coisas acontecem somente para o bem do homem. Deus quer o bem do homem, não me entenda mal. Deus quer curar, Deus quer abençoar financeiramente, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3, já foram conquistadas para você. Então não me entenda mal. Mas tudo o resto tem que começar em Deus. Tudo tem que começar no caráter de Deus, em quem Deus é. Deus não muda. Vocês acham que nós temos um Deus que era de um jeito no Velho Testamento e é de outro jeito no Novo Testamento? De jeito nenhum. Vocês acham que nós temos um Deus que agia de um jeito no Velho Testamento e agora age diferente? Nunca. O que existe no Velho Testamento é que Deus agia de maneiras diferentes que as pessoas não entendiam, mas os princípios eram o mesmo. Quando alguém pecava, tinha que pegar um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele tinha que levar para o sacerdote, ele tinha que pôr a sua mão sobre o cordeiro, significando que o seu pecado passava sobre o cordeiro era morto, o sangue era oferecido dentro do santuário. Sabe o que é isso? É Jesus, o que Jesus fez. Então não mudou o processo. Os princípios são exatamente o mesmo, porque o Deus é o mesmo e Ele não muda. Deus não é um homem para mudar, Ele não muda. E os princípios são exatamente o mesmo.
A maneira de fazê-los era diferente. O processo tem maneiras diferentes de acontecer, mas os princípios que dirigem o processo é sempre o mesmo. Então nós vamos gastar agora um tempo aqui olhando como é que Deus fazia esses processos de consagração, como é que o processo de consagração acontece. Amados, a primeira coisa, olhe para vocês aí no boletim de vocês, versículo 46 e 47, diz que a consagração começa nas possibilidades de Deus. Amados, um dos problemas que eu tenho e que você tem, é que nós queremos andar nas nossas possibilidades. Aí nós nos consagramos. Mas sabe qual é o problema dessa consagração? Consagramos dentro das nossas possibilidades. Aí sabe o que acontece? A consagração é desse tamanho, só vai esse tantinho, porque as nossas possibilidades são tão grandes, humanas falando, tão grandes, que nem um fio da tua cabeça de cabelo você pode impedir que caia. Imagine quando a tua possibilidade é grande. Quanto que você venderia um fio de cabelo da tua cabeça? Por quanto você venderia? Por nada. Mas você não pode impedir que caia. Esse é o tamanho das tuas possibilidades. Em você mesmo. Mas a consagração tira você das tuas próprias possibilidades e coloca você para andar nas possibilidades de Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que entender sobre consagração. Você se consagra justamente para isso, para sair de você. Vocês querem saber qual é o meu problema? O meu problema sou eu, assim como o seu problema é você. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 16, quem quer vir após mim, e ele estava falando para cristão, não era para incrédulo se converter, não. Ele disse que ele estava falando para os discípulos, respondendo aquele negócio que o Pedro disse, não, Senhor, de modo nenhum te acontecerá do Senhor morrer e ressuscitar. Jesus repreendeu e disse, sai de mim, Satanás, e aí ele seguiu dizendo, e ele falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perde, mas quem perder a vida por amor a mim, ganha. Então, amados, o nosso problema é a gente, sou eu, é você. Então nós temos que sair das nossas possibilidades para entrar nas possibilidades de Deus, porque as minhas possibilidades não são suficientes nem para impedir que um fio de cabelo da minha cabeça caia. Nem que eu não queira, ele cai, porque não estão nas minhas possibilidades. Então a primeira coisa é isso, que a consagração tem que começar nas possibilidades de Jesus. Aquele cego estava ali na beira daquele caminho. E, by the way, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já não preguei umas 30 vezes nesse texto, ou mais, não preguei nada. Mas hoje a palavra é diferente. Eu nunca olhei sobre a perspectiva da consagração, sobre o ponto de vista da consagração, esse texto. Então escuta que coisa tremenda. Estava ali aquele cego, praticamente a vida inteira dele. Praticamente a vida inteira dele, pedindo esmola na beira do caminho, na entrada da cidade, porque era o lugar mais estratégico para pedir esmola, era por ali que todo mundo tinha que passar. As cidades naquele tempo tinham um muro e tinha uma porta, quem quisesse entrar tinha que ir por ali. Então ele estava ali naquele lugar estratégico, pedindo esmola, a vida inteira dele, cego. Porque essas eram as possibilidades dele. Ele estava vivendo nas possibilidades dele. E sabe qual que era as possibilidades dele? Ser mendigo. Ser um cego, ter uma capa para se cobrir se chovesse, alguma coisa do lado para que alguém desse uma esmola. Essa era a possibilidade dele. Essa era a possibilidade dele. Mas o que acontece? Nós vemos que aí então algumas coisas diferentes começaram a acontecer. Veja na letra B do seu boletim, do ponto 1 aí. Todo o processo só pode começar quando Jesus passa por onde estamos. Aquele cego ficou 1 ano, todos os dias, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sabe-se Deus por quantos anos ele estava sentado naquele mesmo lugar. Mas o dia que Jesus passou pelo lado dele, aconteceu uma possibilidade de mudança. Diga comigo, possibilidade de mudança. Ela só acontece quando Jesus passa por você.
Se Jesus não passar por você, não tem jeito. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele não só está passando por você hoje em dia, mas ele, segundo a Bíblia, ele está na porta, batendo na sua porta. Então, você tinha que por você mesmo viver nas suas possibilidades. Mas agora que Jesus está passando por você, existe uma chance para você, ou existe uma possibilidade para você. Agora vem a notícia ruim. E não é disso que eu quero falar só da boa, mas eu tenho que dizer isso. Tem muita gente que deixa ele passar. Ele passa e vai embora. No Novo Testamento chega até a dizer quantos leprosos havia no tempo de Jesus, quantos ele curou, quantos leprosos tinha no tempo de Elias, quantos ele curou. Será que não podia ter curado todos? Podia. Por quê? Porque Jesus passou, a oportunidade veio, e faltou o homem se enganjar no processo da consagração. Faltou isso. Eles não se enganjaram no processo. Então, a tua oportunidade de se consagrar passa quando Jesus está batendo na tua porta. Sabe por quê? Porque Jesus, e nós temos dificuldade de entender isso. Então olha bem para mim, porque isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, e se eu que sou normal tenho, você também tem. Nós temos dificuldade de entender como é que funcionam juntos o amor de Deus e a sua justiça. Às vezes nós pensamos que por Deus ser amor, Ele não vai fazer justiça. Às vezes nós pensamos que por Ele ser justo, 100% justo, Ele não é amoroso. Eu não entendo isso perfeitamente, eu duvido que você entenda na totalidade. Mas uma coisa eu te digo, Ele é ao mesmo tempo 100% amor e 100% justiça. Essa é a parte do caráter dele. Então, por causa disso, essa oportunidade não vai estar sempre batendo na tua porta, não vai estar sempre. Jesus não vai estar sempre passando em Jericó na frente do cego. É por isso que o Hebreus diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, porque a oportunidade passa por causa da justiça de Deus. Por causa da justiça. O amor é o que traz a oportunidade, e a justiça é o que determina por quanto tempo essa oportunidade vai estar. Veja a cruz, Jesus na cruz, um marginal de um lado, outro marginal do outro lado, e Jesus no meio, e eles na hora de morrer, mas Jesus estava ali. Então isso era o quê? Hora da oportunidade de consagrar-se a Jesus. Aí um diz assim: estão dizendo que o Senhor é o Cristo. Se o Senhor é o Cristo, desce daí da cruz e já aproveita e tira a gente também. Isso disse um. Aí o outro, do outro lado, disse: mas você nem ao menos temes a Deus, estando em igual julgamento? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar, mas esse nenhum mal fez. E ele acrescenta uma coisa, que foi a tomada da oportunidade para se consagrar a Jesus. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele agarrou a oportunidade e outro não agarrou. Agora você acha que quando chegar lá no céu, esse camarada que estava do lado de Jesus e que não agarrou a oportunidade, você acha que ele vai ter alguma desculpa? Ele rejeitou a salvação. É esse processo que acontece comigo e com você. Somos nós que rejeitamos. Começa com a rejeição da salvação. Gente, parênteses, presta atenção. Não tem ninguém no inferno por causa do pecado que o Adão e Eva cometeu. O pecado original, que é essa origem de todos os pecados que nós cometemos. Eu e você nascemos no pecado. No pecado fui concebido, em pecado, no pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos. Chama-se pecado original. Mas você sabia, ninguém vai ao inferno pelo pecado de Adão, por causa da justiça de Deus. Não seria justo. Então ele mandou Jesus, e Jesus está na sua porta, está passando. Você vai para o céu ou para o inferno por
receber ou não receber Jesus. O mesmo princípio é para a vida cristã. O princípio da consagração para ir para o céu. É o mesmo princípio da consagração para viver a vida cristã abundante aqui e agora. É o mesmo princípio. É o princípio de que quando a hora da sua oportunidade chega, Jesus passa na frente do seu caminho, bate na sua porta, você faz a sua decisão. E aí Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para aquele bandido. 2 bandidos, nenhum merecia, mas um recebeu a graça, outro rejeitou a graça. Amados, presta atenção. O inferno tem muita mais gente do que no céu, porque é isso que a Bíblia diz. Mas sabe por que tem muito mais gente no inferno do que no céu? Porque eles rejeitaram a salvação, não tomaram posse dela, porque Deus, na sua justiça, não permite que ninguém morra. E presta atenção, às vezes nós pensamos que isso é trabalho do homem. Se fosse trabalho do homem, aí ia ter alguma injustiça sendo feita, mas é trabalho do Espírito Santo. A gente, para ir para o céu, a gente tem que nascer de novo, e o novo nascimento é coisa exclusiva do Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando no meu espírito, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e eu aceitando Jesus. Ninguém morre sem que isso aconteça, porque senão teria gente indo para o inferno por causa do pecado de Adão. Fecha o parênteses. Isso é teologia. Se ensina isso no Beulah Heights. Os do Beulah aí estão rindo aqui. Ok. Então, começa esse processo. Tudo começa em Jesus. Mas Jesus tem que estar passando, senão não tem nada. Mas Ele está passando. Diga assim: Jesus está passando na minha vida hoje. E eu posso, hoje, iniciar o meu processo de consagração para viver uma vida plena, bem-sucedida, cheia de vitória. Aleluia! Agora veja a segunda coisa que nós estamos dizendo aí. Olha só. Tem que começar quando nós ouvimos e entendemos quem é Jesus. Aquele homem ouviu Jesus e ele deve ter ficado pensando: vocês sabiam que Jesus naquele tempo era um nome comum? Muita gente tinha o nome Jesus, era mais ou menos igual o João hoje, Pedro. Jesus era um nome comum na época dele. É bem comum. Aí ele escuta Jesus, ele escuta o nome. E aí ele presta atenção. E de repente, ele percebe que não é qualquer Jesus. Deixa eu contar isso para vocês, é funny. Eu já contei algumas vezes, mas essa história é uma história real da minha vida. Um dia tinha uma mulher que tinha um filho numa creche que a igreja tinha lá em Foz do Iguaçu, no Brasil. E essa mulher era o seguinte: ela ficava possessa, se jogava na água, se jogava em cima do fogão, da chapa quente, fez isso. Um demônio de morte, queria matar a mulher. E aí, cada vez que ela ficava possessa, era sempre quando ia buscar um menino na creche. Me ligavam. Minha mãe e meu pai eram os que cuidavam da creche. Me ligavam. Quando eu chegava lá, a mulher estava boazinha, o demônio tinha fugido. E aí, como é que eu vou fazer alguma coisa? Não estava ali. Aí eu voltava, orava por ela e voltava. Na semana que vem, mesma coisa. E isso aconteceu muitas vezes. Um dia me irritei. Acho que aconteceu comigo o que aconteceu com Paulo, quando aquele demônio saía atrás dele dizendo: esses são servos de Deus vivo. E Paulo disse: sai daqui. Eu me irritei. Eu falei: não, hoje nós vamos resolver esse caso. Esse demônio vai parar de brincar comigo. E eu cheguei lá e eu falei: Senhor, me dá uma direção agora. Jesus disse: já te dei a direção. E me veio na minha mente o versículo que diz: nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Pá! Na minha mente, o versículo brilhou na minha mente. Eu falei: demôniozinho brincalhão, nunca mais vai brincar comigo. E eu pus a mão na cabeça da mulher e eu disse assim: em nome de Jesus,
eu estou assentado nas regiões espirituais em Cristo Jesus. E agora, demônio, eu caço você nas regiões espirituais em Cristo Jesus, e você vem aqui agora. A mulher ficou endemoniada. Eu falei, não me escapa mais. Aí eu expulsei o demônio. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Presta atenção. Você tem que entender Jesus. Porque antes de eu fazer isso, eu tinha mandado aquela mulher confessar Jesus muitas vezes. E ela tinha confessado Jesus. Sabe qual que é o problema? É que ela não estava confessando Jesus, filho de Davi, nascido da Maria Virgem. Ele estava confessando outro Jesus, qualquer. E eu nunca tinha me ligado. Depois que eu aprendi isso, nunca mais fui enganado por demônio nenhum. A mulher dizia, sim, eu aceito Jesus, recebe Jesus. Deixa eu dizer para vocês, se você nascer de novo, você nasce de novo no teu espírito. O Satanás pode oprimir você, ele pode enganar você, ele pode fazer o que fez com Pedro, usar a tua boca, e quantas vezes usa? Mas ele nunca pode possuir você, porque se Deus, o Deus vivo, vive em você, e você é nascido de novo, não tem lugar para luz e trevas dentro de você. Você nunca, crente não fica possesso, porque nasceu de novo e é templo do Deus vivo, e não cabe trevas e luz no mesmo lugar. Não é possível. De fora ele pode fazer muitas coisas para você, na tua mente, depressão, pode fazer muita coisa, mas possuir você só se você não for crente, só se você não tiver nascido de novo. Essa é a palavra correta. Entenderam? Então é a hora quando Jesus passa. Deixa eu perguntar para você, que Jesus você tem buscado? É o Jesus, filho de Davi? Aquele que foi prometido? Você tem buscado aquele Jesus que morreu por você, que levou sobre ele os teus pecados na cruz? Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu te digo, é porque às vezes nós não estamos muito conscientes que Jesus é que nós confessamos. Porque se a gente estiver consciente que Jesus é que a gente confessa, a gente para de fazer algumas coisas que a gente está fazendo inconsistentes. A gente para. Se você souber bem quem é o Jesus que você está confessando, conhecer bem, souber bem quem ele é, você para de brincar com ele. Te digo, para mesmo. Você para de fazer muitas coisas que você está fazendo, se você tiver essa consciência. Então, a segunda coisa é você ouvir de Jesus, para você se consagrar realmente, uma consagração que não vai ser aquela consagração que consagra hoje, amanhã desconsagrou, consagra hoje, amanhã desconsagrou. Se você souber bem quem é Jesus e se consagrar para ele, tua consagração não tem volta. Eu lembro, antes de eu conhecer Jesus, a Nice que conte para vocês quantas vezes que eu entreguei minha vida para Jesus e tomei de volta. Entregava minha vida para Jesus, mas nunca tinha nascido de novo. Mas quando fiz aquela consagração para Jesus como ele é, aquela que me levou a nascer de novo, nunca mais tirei a minha vida da mão de Jesus. Nunca mais. Então, sabe, hoje nós somos cristãos, e eu estou falando só para cristãos aqui. Então a tua consagração depende disso. Quem é o Jesus que você está se consagrando? É qualquer um? O Jesus? Vai ter culto hoje, mas sabe de uma coisa? Eu vou limpar uma casa. Qual é o valor desse Jesus? Que Jesus é esse? Qual é esse Jesus que está servindo? Jesus, vai ter culto hoje. Mas hoje eu estou atrasado com o serviço. Que Jesus é esse que você está servindo? Qual é esse Jesus? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus eu digo, chega de pastorear gente assim, que não sabe que Jesus está seguindo. Eu estou orando ao Senhor, eu quero ser pastor de gente que sabe que Jesus que está seguindo, porque isso vai mudar a vida. Vai mudar a vida. Isso vai levar uma vida abundante, como esse cego. Vamos para frente. Tem que começar na compaixão de Jesus. E eu escrevi aí a definição de compaixão, porque compaixão e misericórdia é diferente. Veja aí, definição de compaixão: sentimento de pesar que nos causa uns males alheios, bem como uma vontade de ajudar o próximo. Tem que começar nisso em Jesus. Sabe por quê?
Porque a compaixão está muito ligada com uma coisa chamada graça. Tem que levar você a contato, o contato com Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele disse. Mais para frente, ele diz uma outra coisa. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele mudou. Aí já é outra coisa. Nós vamos ver aí mais para frente no texto quando vier isso. Então, a consagração tem que começar nas possibilidades de Jesus. Irmão, irmã, olha aqui para mim. Na possibilidade de quem você está andando hoje? De quem? Em possibilidade de quem? Aí não é de admirar que a coisa não funciona, não dá certo, complicado. Nas possibilidades da gente, não dá. Segunda coisa, vamos aí para o fim. A consagração e o processo humano. Como é que é essa consagração e esse processo humano? Pelo qual, pastor, pelo qual processo eu tenho que passar então para mim me consagrar de maneira correta, bíblica, nos princípios da Bíblia? Veja aí a primeira coisa. A primeira coisa, começa aonde você está no processo, no teu estado de miséria. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Pastor, eu vou sim aceitar Jesus, mas antes eu tenho que... Disseram isso para Jesus: Senhor, eu vou te seguir, mas antes deixa eu enterrar minha mãe. E enterrar a mãe é coisa séria. Aí Jesus, sabe o que voltou para ele e disse? Deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Você pensa que Jesus não tinha compaixão da mãezinha que estava doente e estava para morrer? Claro que tinha. Então por que ele disse isso? Porque a consagração tem que começar naquela hora da miséria. Estou numa miséria danada porque a minha mãe está a ponto de morrer. Mas Jesus, me desculpe, não posso me consagrar agora. Deixa ela morrer, eu sepultar, eu me consagro depois. Gente, na hora que você está problemático, na hora que você está na miséria, na hora que você está cego, dependente, pedindo esmola, essa é a hora de começar a consagração. A consagração tem que começar aonde você está. E o grande engano do Satanás para a nossa vida é que a gente quer melhorar para depois entregar a vida para Jesus. Aí Jesus não precisa mais da tua vida, você já melhorou. E nem você precisa de Jesus. Para que você quer Jesus? Já melhorou, já arrumou a tua vida. Então é para começar onde você está. A consagração começa onde você está. Não espere querer ficar melhor primeiro. Não espere nada disso. A consagração começa na tua miséria. O processo tem que começar lá. Segunda coisa, o processo começa em reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus, filho de Davi. Começa com esse reconhecimento. Terceira coisa que eu escrevi aí, o processo começa com um clamor por compaixão. Gente, presta atenção. Pessoal, olha aqui para mim. Brincadeira o jeito que eu, você e o resto dos cristãos pensam de Deus. Sabe qual que é a ideia realmente que a gente tem de Deus? Não assim quando a gente para pensar, mas aquela... Sabe qual que é a verdadeira coisa que... deixa eu dizer isso dessa maneira. João, se eu quiser que você saiba, se eu quiser saber o que você pensa de alguma coisa, é a primeira coisa quando eu te perguntar que você me disser que vale. E quando eu não falar do assunto. Por exemplo, olha aqui para mim, isso é sério. O que vocês acham que eu tenho que fazer para saber como é que é a vida de oração de vocês, se eu quiser? Se eu perguntar para vocês como é que é a tua vida de oração, a tua cabeça vai começar a processar. E a tua cabeça vai pensar, não, vida de oração minha é boa, porque eu sei que eu tenho que orar, a Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar, a Bíblia diz que a oração, e você vai dizer, sim. Agora, se eu não falar oração, e eu pegar um papel, e te der um lápis e te disser, para mim, 7 dias da tua semana, escreve tudo que você faz da hora que você levanta até a hora que você dorme. Quantas horas vai ter escrito a palavra oração? É isso que mostra a realidade. Não é a realidade aqui. É a realidade prática, é a realidade da fé. A fé sem obras é morta. A fé não é ideias. Fé não é um negócio platônico lá dos filósofos. Fé é diferente. Fé tem obras. Sem obras é morta. Então presta atenção. O que eu estou dizendo aí? Olha aí.
Então, a fé tem que começar com um amor por compaixão, tem que ter perseverança nessa busca, uma perseverança que vai além das circunstâncias. Como é que é a minha perseverança? Como é que está a tua perseverança? Ai, Senhor, pastor, ora por mim. Ué, ora você mesmo. O mesmo Deus que vai me ouvir é o Deus que vai te ouvir. Ixi, o pessoal tira pedra no pastor se disser isso. Mas o que a pessoa pensa quando vem e diz assim, ore por mim, pastor? Sabe o que ela está pensando? Eu não sou capaz de orar e Deus responder a minha oração. Preciso que alguém ore por mim. Mentira do diabo. O mesmo Deus que vai responder a tua oração, o mesmo valor que você... Gente, o mesmo sacrifício que foi feito para pagar a compra da tua vida, foi o que foi feito para pagar a compra da minha vida. Uhum. Uhum. Vocês entenderam isso que o pastor Paulo está falando? Aquela história da viúva lá do Velho Testamento. Ok? A viúva que ela era esposa do discípulo do profeta, estava endividado, estavam vindo para pegar os filhos para vender e fazer o pagamento. Aí ela chegou para o profeta e disse, estão levando meus filhos, e o teu servo era um homem consagrado, você conhece ele. Como que dizer, faça alguma coisa por mim. Aí o profeta, não sei se era o Eliseu. O Eliseu disse, o que você tem na tua casa? Ele disse, só tem uma botijazinha de azeite. Junta vasilha, um monte. Fecha a tua porta, você despeja. Então é você. Existe um processo que Deus não vai fazer. É seu o processo. Pega o azeite que você tem. Ajunta a botija, manda a filharada, caça a botija para tudo que é lado. E quando acabar, esse foi o limite da tua fé. É você que põe o limite para Deus. Se tivesse mais 10 botijas, teria enchido. Se tivesse mais 100, teria enchido. É você que determina quando Deus para na tua vida. Não é Deus. Ele é suficiente. Mas a gente determina. Então, qual é a perseverança? Nós temos que ter uma perseverança que vai além das circunstâncias. Qual é a circunstância que está vivendo hoje? Eu não sei. Você sabe. Mas se você entrar no seu quarto, se fechar e disser, Senhor, não mais vivo pelas circunstâncias, eu vivo pela fé no Senhor. A circunstância aqui está dizendo isso, mas eu digo que no Senhor é isso. Sabe o que vai acontecer? Segundo a Bíblia, até um monte, se você olhar e disser isso, ele vai sair e vai ser jogado no mar. A perseverança da fé no processo de consagração. Eu me consagro para Jesus. Mas agora, bati o meu carro. Então todo o processo de consagração que eu estava andando nele foi por barro. Porque agora eu bati o carro. Fui para o hospital. E aquela vida de oração que eu tinha me consagrado, já estava até orando, parou. Você está pensando que eu estou falando de vocês? Estou falando de mim. Da minha consagração. Vocês não têm ideia o quanto eu já tive consagrado. Minha oração hoje, Senhor, tenho que voltar para o primeiro amor. Não que eu estou de bagunça por aí, não posso dizer uma. Mas, gente, eu já tive muito mais. Agora eu estou cuidando muito mais dos homens do que tendo tempo para Deus. Muito mais da igreja do que... E Deus já falou comigo, olha, está me amando mais do que o ministério, cuidado que senão eu te tiro ele. Verdade. É assim se você amar mais o dinheiro, é assim se você amar mais a família, perde. Eu estou amando menos Deus do que o ministério. Eu estou amando mais o ministério que a Deus. Isso é um problema seríssimo. Porque as circunstâncias, né, pastor, mas alguém está necessitado, eu tive que ir. Há um tempo desse eu tomei uma decisão. Antes, eu não saía de casa antes de orar minha manhã inteira. Agora virou uma confusão a minha vida de oração. Eu continuo orando, mas as prioridades mudaram, porque alguém às vezes liga para mim, pastor,
vem aqui, eu estou aqui na cadeia, eu não consigo falar inglês, pastor, então preciso de alguém para soltar aqui, fulano. Lá vai o idiota, deixa Deus e vai lá soltar o fulano que vai morrer, talvez vai para o inferno. Não que eu não devo fazer o bem, mas quem você ama, quem é o primeiro na tua vida? É o preso, quando você faz isso. Tem que amar, mas tem que pôr em ordem as prioridades. Uma vez, eu aprendi isso, gente, eu já aprendi isso há muitos anos atrás. Eu e a Anice estávamos uma vez num retiro com a Heidi Baker, e ela disse o seguinte, perguntaram para ela, como é que você, porque eles têm assim, tipo assim, 50 escola bíblica, dezenas de orfanato, só filhos registrados dela, tem mais de 3.000. Ela disse, perguntaram para ela, mas como é que você faz? Ele falou, eu gasto a minha manhã inteira com Jesus. Ele falou, mas e daí? O senhor só tem a tarde e a noite para fazer? Não, a noite ainda não tem, porque daí eu passo a noite inteira nos cultos pregando. Ele falou, mas então como a senhora resolve tudo? Ele falou, olha, o negócio não é como eu resolvo, é que se eu não passar a minha manhã inteira com Deus, não vai ter solução. Porque se eu tentar dar uma solução, não existe, é impossível. Eu tenho que viver acima das minhas possibilidades, eu tenho que viver nas possibilidades de Deus. E é isso que eu estou te falando hoje. Você entendeu? É isso. É isso. O processo de consagração continua com um clamor por misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta. Miseris vem do latim. Miseris e cordes, miséria do coração. Ele disse, Senhor, olha para a miséria do meu coração. Tem sido essa minha oração ultimamente. Senhor, olha para a miséria do meu coração. Te conhecendo como eu te conheço. Porque, gente, eu conheço a Deus. Você não tem ideia. Tenho filho ressuscitado, tenho filha, na minha vida tem coisas assim, milagres que você não consegue nem entender. E caramba, como é que eu posso estar do jeito que está? Como é que pode? Então a minha oração tem sido, Senhor, olha para a miséria do meu coração, porque está aí, Senhor, um coração miserável. E isso é parte do processo de consagração. Você tem que falar das tuas mazelas para Deus, das tuas misérias para Deus, orar e clamar. Porque se você de coração fizer isso, porque a gente tem uma coisa que falta quando a gente vai falar com Deus, chamada sinceridade. Sabe de onde vem a palavra sinceridade? Dos tempos antigos, quando as pessoas começavam o teatro. Então eles faziam uma máscara de cera, e daí eles iam representar, eles punham aquela máscara de cera para dizer que aquilo não era o verdadeiro eu, era uma representação. Então daí tinha sincera com cera. É daí que vem a palavra sinceridade, sem máscara. A palavra sinceridade quer dizer sem máscara. Está querendo enganar quem? Deus não vê todo o teu interior? Então, às vezes está faltando sinceridade para a gente. É isso que está faltando. Terminando, se fizermos a nossa parte, Jesus nos chama. Diga comigo, se. Outra vez, se. Se. Só 2 letras. Mas é como se fosse uma bomba atômica. Porque define tudo o que vai acontecer para frente. É 2 letras só, que definem tudo o que vai acontecer para frente. Só 2 letras. Define tudo. Se fizermos a nossa parte, Jesus nos chama. Quando somos chamados, temos que lançar de cima de nós as nossas capas. Irmão, irmã, eu e você, quando viemos para Jesus, tínhamos tantas capas sobre a gente. Tantas capas, de todo tipo de capa que revestia a gente. Por exemplo, quer ver uma comum? Capa da baixa estima. Essa é uma capa que está sobre a gente. Uma baixa estima. A gente tem uma necessidade enorme de ser aceito. E quando a gente não é aceito, a gente entra em crise. É uma capa. Tem que tirar de cima de você. Porque Jesus já te aceitou. Ele morreu por você antes que você existisse.
Ele já sabia que você vinha vir nesse mundo com pecado, pecador, e morreu por você antes que você viesse ao mundo. O sangue de Jesus, está em Pedro, foi conhecido antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, Jesus nos chama, mas temos que te lançar a capa. Aí a gente vem para Jesus com tudo, aquela capa, aquele fardo. E aí Jesus diz lá em Mateus: Ei, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é mais ou menos assim, como na antiguidade, né? Hoje não tem mais isso. Mas é mesmo assim, se estivesse andando numa estrada, lá na fazenda, lá no mato, tempos antigos, e você ia com um saco, porque você tinha ido fazer compra na venda, que era longe da sua casa. Um saco bem pesado, e você está andando com aquele saco bem pesado. De repente vem alguém com uma carroça. E aí você sobe na carroça e continua com o saco. Tem sentido? A gente vem para Jesus e continua com os fardos. Tem sentido? Eu acho que não, mas é isso que a gente faz. Sobe na carroça e continua com o saco. Vem para Jesus, continua com o fardo. Jesus diz: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu fardo, meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. E daí continua: e achareis descanso para as vossas almas. Rest my soul. Acharei descanso para a vossa alma. Nossa alma está cheio de capa de tudo que é tipo. Sabe, quando Jesus chama a gente, tem que levantar de salto a toda pressa. Gente, quando Jesus te chama, a pressa tem que ser tua. É tua pressa. Você é o beneficiado. A pressa tem que ser tua. Olha outra coisa interessante aí. Temos que dar a resposta clara e definida. Porque você vai estar clamando: Jesus, Jesus, ai Jesus me abençoe, ai Jesus me abençoe. Daí Jesus diz: vem cá. Aí você chega, daí você diz: sim Senhor. Daí Jesus diz assim: o que você quer que eu te faça? Aí você pensa: Senhor, me abençoe aí na minha vida. Que abençoe na minha vida? O que é isso? É nada. Quando é tudo, é nada. Então você tem que ser específico. Senhor, eu não aceito essa depressão de alma, porque o Senhor levou sobre a cruz. Chega! Senhor, eu não aceito mais esse problemático financeiro. Chega! O Senhor morreu para que eu viva vida abundante. E se o problema for financeiro e for prova, então o Senhor me ajuda a passar na prova. Mas não é para ser a vida inteira a prova. Amém? A prova é para você passar nela e ir para outro nível. 1 ano, 2 anos, 3 anos, no segundo grau. Tem alguma coisa. É um estudante muito ruim, ou alguma coisa está acontecendo. Entenderam? Então olha só, dá uma resposta definida. O que é que você está precisando de dar resposta definida para Deus hoje? Isso, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É o processo da consagração. Você não consegue se consagrar direito porque você não tem coisa definida para Deus. Não dá resposta definida. Tudo isso é parte do processo de consagração. Agora olha só, você quer ou não quer? Então começa a falar de maneira definida. É isso que nós precisamos fazer. É um processo é o processo de consagração que estabelece a nossa fé. Processo de consagração. Veja só, o homem estava lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que diz o texto? O texto diz que Jesus vinha com uma multidão. É aquela algazarra. Já viu a multidão andando? É aquela falação, todo mundo fala, vem aquela falação, e Jesus andando, saindo de dentro da cidade. O homem estava fora da cidade, fora do portão, na beira do caminho. Aí vem Jesus, aquele negócio todo, e ele fica ouvindo, porque cego tem ouvido bem apurado, e ele ouve Jesus. Uai, Jesus, quem é esse Jesus? É o filho de Davi. E aí então ele diz: mas eu estou aqui cego,
É minha chance, é agora. E aí ele pensa, mas será que ele vai parar para um cego? Não pense que isso não passou na cabeça dele, porque era isso que estava na cabeça de todo mundo. Porque quando ele começou a gritar, eles diziam, cala a boca, você acha que Jesus vai parar para um cego? É a mesma coisa que o diabo diz para você e para mim. Cala a boca, pensa que Jesus vai parar por você? Pensa que Jesus vai se envolver com você? E tem até gente que justifica isso de maneira tão espiritual. Diz assim, eu só peço coisas grandes para Deus, porque eu não vou incomodar Deus para pouca coisa. Que ideia maluca é essa? Deus quer ser tudo para você. Coisa pequena, coisa grande. É como se Deus estivesse muito ocupado. Deus não está ocupado por você. Pelo contrário, é como se só existisse você no mundo para Deus. E graças a Deus Ele é quem é. Onipresente, está em todos os lugares, aqui e em todos os lugares. Onipotente, todo poder. Onisciente, sabe todas as coisas. A tua parte é só para entrar, só para se posicionar. E aí vem aquela multidão, e ele pensa, acho que ele não vai querer. Mas diz, não, mas eu não posso perder, porque quem sabe se vai passar de novo. Talvez essa seja a minha única chance. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí a coisa se aproximando. Jesus, filho de Davi, e parece que Jesus não estava ouvindo. E ele falou, não, deve estar muito tumulto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus passa. Mas de repente Jesus já tinha passado e ele para. Esse é o processo do desenvolvimento da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E sabe, a tua boca é a coisa mais perto que tem do teu ouvido. Quando você fala, o primeiro ouvido que ouve é o seu. E se você disser Jesus, o seu ouvido ouviu. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E sabe quem que é a palavra de Deus? Jesus Cristo é o verbo, a palavra. Ele é a palavra. Então ele disse, ele estava clamando a palavra de Deus. E a fé foi aumentando. Jesus quer aumentar a tua fé. O princípio da consagração aumenta a tua fé para você se consagrar a Ele. Aleluia. E assim a gente está terminando. Presta atenção. O que queremos deve nos tornar seguidores de Jesus. Essa é a última coisa que eu quero dizer para você. Você está se consagrando. Para quê? O que é que tem no fim da sua consagração? Qual é a razão máxima que você está se consagrando? Pastor, é porque eu estou cansado de sofrer, então pode parar. Deus não vai ouvir essa consagração. Não, Senhor, é porque, pastor, é porque eu quero ter uma vida melhor. Pode parar, que Ele não vai ouvir. É porque eu quero ser o melhor seguidor de Jesus. Pode continuar, que Ele vai ouvir. Porque essa é uma razão suficiente para parar Jesus. Diz aí o texto. E ele seguia Jesus estrada fora. Ele começou a seguir Jesus, e ele ia seguindo Jesus estrada fora. Você quer ser discípulo de Jesus? Levante. Em nome de Jesus, levante. Fique em pé. Stand up, please. Let's pray. Você quer ser um discípulo de Jesus, um seguidor? O que você quer? Qual é o teu motivo maior? Qual que é? Enquanto nós ouvimos essa música, vamos orar. Curva a sua cabeça e ore. A oração é tua, a consagração é tua. Eu posso fazer a minha, mas você tem que fazer a tua. Faça a tua. Eu sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com o seu amor. Diga, filho de Davi. Filho de Davi. Oh, filho de Davi, estamos clamando a Ti. É nosso dia da consagração. É o processo da consagração. Tem compaixão. Toca nos meus olhos. Faz as
Faz as escamas caírem. Toca na igreja, Senhor. Toca agora. Toca no olho de cada um que está aqui. Toca. Filho de Davi.